Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 21 de fevereiro. Hoje a igreja celebra São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. E nós vamos refletir no evangelista Marcos, no capítulo 9, os versículos de 14 a 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos me perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Caros irmãos e irmãs, é em nossos dias, na planície da vida diária, que somos chamados a colocar em prática o que Jesus nos ensina na montanha, que é o momento privilegiado da nossa e da oração de Jesus. Jesus subiu a montanha com Pedro, Tiago e João e lá se transfigurou diante deles, mostrando-lhes uma intimidade perfeita dele com o Pai no mundo espiritual. Porém, foi quando desceram que surgiu a oportunidade que ele revelasse aos demais o poder
que recebera do alto. Aquele pai, ao afirmar e pedir a Jesus ter fé, também pedia a ajuda de Jesus pela sua falta de fé. Nós também, muitas vezes, dizemos, temos fé, mas não assumimos a nossa fé. Por isso, quando nos dirigimos a Jesus com os nossos pedidos, nós também ousamos dizer, se podes. Será que duvidamos do poder de Deus? A nossa fé no poder curador de Jesus é o princípio para que a sua obra aconteça em cada um de nós. E somente tendo esse entendimento com Ele, nós podemos também expulsar os espíritos maus que nos atacam e afugentam as pessoas as quais encontramos no caminho no dia a dia. Desde quando ele está assim, Jesus perguntou ao pai daquele menino e ele respondeu, desde criança. Há dentro de cada um de nós, também desde criança, algo que está mudo, fechado, lacrado, do qual não temos consciência desde cedo em nossa vida. E nós acumulamos os espíritos que regem o mundo e que nos afastam de Deus. E somente uma fé vigorosa, uma intimidade grande com Deus Pai, nós podemos ajudar a sair da escravidão e auxiliar a quem precisa de libertação. Somente Jesus conhece o profundo do nosso ser e apenas Ele pode nos pegar pela mão e nos ajudar a ficar de pé. Jesus depende da nossa fé e precisamos também pedir como Ele a Deus Pai, ou mantenha a minha fé, mas ajuda também a minha falta de fé. Perguntemos, qual o espírito ruim que você cultiva desde criança? A sua fé tem o poder de afastar os espíritos maus que perturbam você e a sua família? Você tem tido oportunidade de colocar em prática os ensinamentos que Jesus dá para cada um de nós na oração? E é por isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos realmente orar pedindo a Deus que fortaleça cada vez mais a nossa fé e que nós prossigamos orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, para que de fato Deus atinja e alcance a saúde para cada um deles, os que nos pedem as orações, os profissionais da saúde e todos aqueles que sentem como o pai desse menino e ele sinta a força do amor de Deus para com cada um de nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.